meus queridos, estamos de volta em mais um bloco da nossa EBD.3 com o tema Vida Vitoriosa como Filhos de Deus e vamos falar agora sobre o ciclo Família doente gera filho ferido. Muitas pessoas se encontram emocionalmente feridas e esse ciclo ele precisa ser rompido porque senão ele vai passar de geração em geração. E muitas pessoas, esse ciclo de feridas se dá dentro de casa, no seio familiar. O livro Família Doente, Filho Ferido, do pastor Alcione Emerick, fala de forma muito clara, explica de uma forma bem simples como se dá esse processo de família doente, filho ferido. Então, esse ciclo ele se inicia com uma família doente entre pai e mãe. Esse pai e mãe, eles vão gerar um filho e será um filho ferido. Esse filho um dia formará sua família, se casará, formará sua família, também gerará filhos e que possivelmente serão filhos feridos. E daí mantém esse ciclo de família doente e filho ferido. E por isso a necessidade, então, de se romper com esse ciclo, como estamos falando. O pastor Alcione também cita nesse livro que problemas apresentados numa família, quando não tratados, tendem a repetir-se nos filhos e nas gerações seguintes. Então, por isso nós vemos hoje tantas famílias destruídas, com filhos perdidos emocionalmente, perdidos nas suas decisões, perdidos na vida, por conta de um sentimento que é formado dentro deles, um sentimento de rejeição e de orfandade. Podemos citar, então, um exemplo da Bíblia, que é o exemplo de Jacó. Jacó era irmão gêmeo de Esaú, e como nós já conhecemos bem a história, a maioria já conhece, acredito, Esaú era o filho preferido do seu pai Isaque. Por conta dessa preferência do pai, Jacó desenvolveu dentro dele um sentimento de disputa, que o levou então a enganar o seu pai e a roubar a bênção da primogenitura do irmão. Com isso, Jacó então teve que fugir dali, foi para Harã, morar junto com seu tio Labão, e lá ele conheceu Raquel, a sua prima, e se apaixonou por ela. Com isso, então, ele trabalhou por 7 anos como pagamento do dote para se casar com ela, só que quando ele iria tomar posse desse direito do casamento, ele foi enganado pelo seu sogro Labão e pelo seu tio Labão. E com isso, então, Labão o deu como esposa a Lia, que era a filha mais velha. Com isso, então, Jacó trabalhou então mais 7 anos para poder então ter o direito, pagando dote, ter o direito então de se casar com Raquel. Então, passado-se o tempo, ele se casou com Raquel e com Raquel ele teve 2 filhos. No total de filhos ele teve 12, mas com a Raquel ele teve apenas 2 filhos, que foi Benjamim e foi José. Interessante também porque Jacó repetiu na verdade, o mesmo padrão de comportamento do seu pai. Ele também demonstrou preferência por um filho, assim como Isaque fez, demonstrando preferência pelo seu filho Esaú. Jacó também demonstrou uma preferência, um amor maior pelo filho José. E isso criou nos seus irmãos um sentimento de revolta, um sentimento de ira, e fez com que os irmãos quisessem se livrar de José. E eles pensaram então em matá-lo, só que eles depois decidiram vender o irmão José. Então levaram até um lugar onde passavam ali mercadores e venderam então José para esses mercadores que o levaram para o Egito. Então podemos perceber aqui nessa história que o ciclo, ele se repete. Como esse ciclo ele não foi rompido, então ele se repetiu.
Ele foi passando de geração em geração. E o que nós podemos perceber aqui? Isaac tinha um filho preferido que era Esaú. Jacó também tinha um filho preferido que era José. Jacó despertou a ira e a discórdia em seu irmão Esaú. José também despertou a ira dos irmãos, também a discórdia entre os irmãos, que sentiram ciúme dele. Isaac foi enganado pelo filho Jacó, o qual roubou a bênção do irmão. Jacó também foi enganado pelo sogro e depois pelos filhos, dizendo que José havia morrido. Então, meus queridos, há um ciclo de feridas que elas são passadas de geração a geração. Então, podemos dizer que esses erros que foram cometidos e que são para não serem passados de geração em geração, esses erros eles não devem ser esquecidos. Eles devem ser passados pelo processo de confissão e renúncia por meio da oração, para então alcançar a cura. E isso que eu estou falando está registrado no livro de Tiago 5,16, que diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, a única forma de se romper esse ciclo de feridas, para que ele não passe para a geração seguinte, não é você esquecendo, você virando a página, você deixando para lá, mas é você levando isso a um momento de confissão e renúncia, um tempo de oração, de você entregar essas feridas para Deus. E se você identifica isso na sua vida, chame o seu discipulador, chame o seu líder de células, chame o seu pastor, chame alguém da sua confiança, uma pessoa de Deus, confesse isso a ela, conte isso a ela, abra o seu coração para que vocês possam juntos levar isso em oração para Deus, para que esse ciclo de feridas não seja passado de geração em geração, mas que isso seja rompido na sua vida. Então, ao avançarmos aqui a história de José, José então já estava no Egito, já tinha passado um bom tempo lá, já havia sido preso, depois ele caiu na graça de Potifar, ganhou a confiança deles, se tornou governador do Egito, e então ele teve a oportunidade de reencontrar os seus irmãos. Então, por conta de uma fome severa que estava ali em toda aquela terra, os irmãos de José foram até o Egito em busca de alimento, eles queriam comprar alimento. E José, então, quando os viu, ele reconheceu cada um deles, mas ele não foi reconhecido pelos irmãos. José podia continuar naquele ciclo de feridas. Ele podia escolher permanecer naquela situação. E na condição que ele estava de autoridade, ele podia usar desse poder de autoridade dele e poderia simplesmente mandar prender os seus irmãos como uma forma de vingança, poderia mandar bater, espancar, até mesmo matar. Mas não, José decidiu fazer diferente, ele decidiu romper esse ciclo de feridas. E a atitude dele foi então perdoar e acolher os seus irmãos. Então podemos observar que essa cura que José escolheu ter está registrado lá em Gênesis 45, dos versículos 1 ao 4, que diz o seguinte: José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso nenhum dos empregados estavam ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Então, meus queridos, José, ele abriu o coração. Ele não quis mais guardar aquela angústia, guardar aquele trauma,
guardar aquela mágoa, mas ele, ao ver os seus irmãos, ele decidiu abrir o coração, ele decidiu se revelar, dizendo que ele era ali o irmão que eles haviam vendido, mas que ele estava vivo, que ele gostaria de tê-los ali perto, de liberar o perdão e de ter um novo tempo, escrever uma nova história, um novo ciclo, mas um ciclo não de feridas, mas de uma nova vida. Então, meus queridos, encerramos este bloco e gostaria que você refletisse um pouco sobre isso. Quais são as feridas que você carrega? Foram feridas ocasionadas dentro da sua família, no seio familiar? Traumas você carrega? Pense naquilo que se repete de geração em geração, para que você possa também escolher, assim como José, ter um tempo de cura na sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe.